Porque quando Deus fez o homem, o primeiro homem, Ele não fez o homem e foi jogar lá pelo deserto, para lá. A Bíblia diz que Ele plantou um jardim do lado do cantinho da terra, lá do lado do Éden, e lá Ele pôs o homem. Mas o Senhor Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas a palavra de Deus diz que todos os dias, na viração do dia, aleluia, Deus ia lá no jardim conversar com o homem. Será que ele não sabia o que era que ele estava fazendo? Ele sabia, mas ele queria marcar a presença. Ele queria demonstrar um cuidado com a sua criatura que ele criou. Aleluia. E todos os dias ele ia, até que um dia ele chega lá e chama o homem, e o homem está escondido. Por quê? Porque Deus pôs o limite. E toda vez que o homem ultrapassa o limite de Deus, ele sofre as consequências. Toda vez, aleluia. Deus não põe limite ao homem. E quando ele passa, ele está dizendo: eu vou passar na tua frente. Quando ele passa na frente de Deus, ele sofre. Aleluia. Quando chega lá, o homem se esconde, dizendo que está escondido. Quem se esconde da presença de Deus? Ninguém pode esconder. Quando ele chama, ele diz: não, eu ouvi a tua voz, eu me escondi. Será que comeu do fruto proibido? Ele tinha tudo. Eu olho para a palavra de Deus e vejo Deus dizendo que no jardim tinha tudo, mas tinha uma coisa que não era para ele tocar. Mas quando ele tocou, o que acontece? Deus disse: no dia que tu comer, morre. E o que acontece? O homem comeu. Naquele dia a morte surgiu. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, meus irmãos, toda vez que o homem passa do limite, passa na frente de Deus, ele não deixa Deus guiar ele sofre a pena. E ali Deus chama ele, costuma a roupa e dá para ele, chama, faz um tribunal e julga ele, a mulher é executada. Ali que ele julgou ele e deu as coordenadas dele e mandou ele sair para fora. Ali foi expulso do jardim. Por quê? Porque ultrapassou o limite. Aleluia. Então, meus irmãos, o homem, você já pensou o homem fora da presença de Deus? Você já pensou não ser expulso do jardim e ser jogado para lá? Para ele começar as coisas, não, ele ia enfrentar dificuldade, ele ia enfrentar feras, porque depois do pecado todo animal ficou feroz. Ele ia enfrentar o leão, o urso, o lobo, a onça, todo bicho. Ele ia enfrentar. Isso foi difícil para Adão, mas foi o que ele procurou. Toda vez que o homem procura isso, ele sofre. Mas Deus é misericordioso demais. Quando o irmão já falou, Deus é misericordioso. Lá mesmo no jardim, ele promete um Salvador, dizendo para a mulher: de ti mesmo vai sair que esmaga a cabeça da serpente. Essa serpente que veio tentar, que falou, irmão, quantas vezes você tem ouvido voz diferente? Aquele homem todo dia ouvia a voz de Deus, mas um dia ele ouvia uma voz diferente. Quantas vezes você não ouve voz diferente no seu ouvido? Voz negativa, voz que não tem nada a ver com Deus, e às vezes você dá atenção, mas ouça somente a voz de Deus. Aleluia. Porque o bom pastor, a ovelha conhece a sua voz, e a voz, ela não segue a voz do estranho. Não vai ouvir voz do estranho, porque a voz que nós temos que ouvir é a voz de Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, o mundo Adão foi viver muito difícil, mas Deus sempre com um olhar de misericórdia. Deus sempre procura pessoas para andar na sua presença. Deus sempre procurou. Deus não deixou o homem jogar e disse: agora acabou, não tem jeito. Que era tudo que o inimigo queria, era que ele tivesse pecado.
Deus faz uma aliança com Noé, de nunca mais ter dilúvio. E ele põe-lhe uma coisa, e ele diz para Noé: toda vez que Deus confia com o homem, que ele faz uma aliança, ele diz: você agora vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso. Ele diz: olha, a aliança que eu faço contigo, eu vou requerer que tu não coma carne com sangue, não coma carne sacrificada, não come carne sacrificada com sangue, não coma sangue. Isso foi a ordem que Deus deu para Noé. E Noé começou a povoar a terra de novo, Deus. Olha o cuidado de Deus. Será que se fosse você, ia numa luta dessa? Será que você ia lutar assim? Não. Os pensamentos de Deus é mais alto que o nosso. Na mesma hora nós encerra e diz: não dá mais. Dou conta de andar com esse povo. Esse povo é ruim demais. Mas Deus não deixou assim. Deus fez, foi. Noé começou a povoar a terra. A terra aumentou muita gente. E ali Deus escolhe um homem da descendência de Sem. 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Aí Deus chama outro homem de confiança, Abraão. Aleluia. Abraão era descendente do filho de Noé, Sem. E ali ele escolheu aquele homem, dizendo para ele: anda na minha presença e ser meu. Aleluia. Deus faz uma aliança com Abraão. Agora ele faz outra aliança com outro homem, com Abraão. Deus faz aliança. Aleluia. E ali ele quer aliança com Abraão e diz: tu serás o pai de uma grande nação. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, no qual nós estamos encaixados nela. Nós estamos encaixados nessa bênção de Abraão. Porque Abraão foi o único homem que teve coragem de oferecer o único filho que ele tinha para ser imolado. Por quê? Porque Deus pediu. Aleluia. Deus pediu aquele filho. Deus provou ele e aprovou. E agora ele é o pai de todos que têm fé. Todos que têm fé é filho de Abraão. Aleluia. Todos que têm fé, e nós somos encaixados nessa promessa. Aleluia. Por quê? Porque ele é nosso pai na fé. Aleluia. E Deus diz: olha, eu vou te dar uma terra por herança. Eu vou te dar uma terra por herança. Mas primeiro a tua descendência vai ser escravo por um tempo. E assim aconteceu. Será por que isso aconteceu? Desse povo ser escravo lá no Egito. Com a chegada de José, José chegou como escravo. José viveu ali de dentro, foi governador. Depois que José morreu, o povo de Israel se tornar escravo no Egito. Mas por que essa escravidão? Porque Deus queria fazer um maior milagre. É um dos maiores milagres do Velho Testamento. É a saída do povo, é o êxodo, saindo do Egito. O povo saindo do Egito para uma terra que manava leite. Você está vendo o cuidado de Deus? Eu estou falando de cuidado. Eu estou falando de cuidado, de amor e de misericórdia. Eu estou falando disso. Se eu não falar nisso, você não vai entender o cuidado de Deus. Aleluia. E Deus teve cuidado com aquele povo. Mas primeiro, o homem teve que nascer para libertar. Foi criado príncipe, mas depois quis ajudar matando o Egito. Fugiu para onde? Deserto. Foi para o deserto, mas lá ele achou a vida. Porque Deus tem os seus filhos. O irmão Paulo fala: Deus tem os seus filhos. Ele encaixa tudo, meus filhos. Aquele homem foi para o deserto e lá ele achou a vida. Lá ele achou quem acolhesse. E ele foi ser o quê? Pastor de ovelha. Foi ser pastor de ovelha. Moisés foi ser pastor de ovelha. E ali ele aprendeu
Quem ia na frente de Moisés? Aleluia. Ele disse: Senhor, se tu não for comigo, eu não dou um passo. Aí a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor ia adiante deles. Aleluia. O anjo do Senhor ia adiante deles. Foi aquela peregrinação, mas quem ia na frente era o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Quem é o anjo do Senhor? É o próprio Jesus de Nazaré. Quando a Bíblia fala de anjo do Senhor, o anjo do Senhor era Jesus que ia. Sabe para quê? Era 3 milhões de pessoas. E agora, quando eles quisessem, aí o anjo estava aqui. É Moisés. Andava ao léu, como se diz a história. Aí Jesus vai, quando começa o seu ministério, a palavra de Deus diz que ele olhava para a multidão, uma multidão que o irmão Deneto falou, que ele multiplicou. Ele olhava para a multidão e teve compaixão, porque andava desgarrada como ovelha que não tem pastor. No João 10 e 11 parece, ele diz: eu sou o bom pastor da vida. Deitando e faz em vez de pastos, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso aqui é a imagem do pastor. A imagem do pastor, Jesus Cristo. Por que Davi falou de pastor? Porque ele foi pastor de ovelha. O pastor de ovelha, o pastor na época de Davi, ele arriscava a vida pelas ovelhas. Ele tinha que bater de frente ou lutar com o urso, com o leão, com o lobo. O lobo chegava, porque tinha vezes que os pastores não davam fé. Ele chegava por ali e se infiltrava no meio das ovelhas. Ele precisava ver de perto se era lobo ou era ovelha. Então, o pastor arriscava a vida. Ele tinha que levar a ovelha para os pastos verdes, para as águas tranquilas. Aleluia. É isso o cuidado que Deus tem com nós. Deus não quer lhe levar para lugar difícil. Ah, mas por que eu passo dificuldade? Nós estamos no mundo, meu irmão. Agora Deus não quer lugar difícil para você. Deus não quer lugar difícil. Ele disse: deitar-me faz em vez de pasto e guia-me as águas tranquilas. Mas para você ir para esse lugar, deitar em vez de pasto, ele ser guiado pelas águas tranquilas, é ele que tem que ir. É ele que tem que ir na frente, como ele foi na frente de Moisés. É ele que tem que ir na frente, não é você passar na frente dele. Você não pode passar na frente. Você não pode passar na frente. Quantas pessoas, meus irmãos, têm passado na frente de Deus, têm dito assim: está difícil demais, está muito devagar. Entrega o problema para Deus e ele vai passar na frente. Ele diz: está devagar demais, vai custar. Aí eu vou lutar, eu vou e passo na frente. Aí me arrebenta. Aí se arrebenta lá na frente, porque passou na frente de Deus. Deixou de ser guiado. Peça a Deus para lhe guiar nessa noite. Vai pedindo a Deus e faça compromisso de dizer: meu Deus, eu sou guiado por ti. Eu quero que tu vá na minha frente. Eu não dou conta de andar só. Eu não dou conta de andar só. Você tem que ir na minha frente. Você tem que ser meu guia. Você tem que me levar para lugar melhor, para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Num mundo de tanta coisa difícil, você deixar Deus lhe guiar. Deixe Deus lhe guiar. Porque se Ele lhe guiar, vai dar certo. Sabe por que eu estou aqui nessa noite? Porque eu tenho esperado Ele ir na minha frente. Se Ele não fosse na minha frente, eu não estava aqui. Quando o irmão Paulo falou: eu quero consultar a carne e o sangue. Eu quero consultar alguma coisa. Estava meio gripada, estava assim: será que dá para mim ir? Aí eu disse: ah, Deus, aleluia. Eu tenho que ir.
conta, meus irmãos. O mundo é mau, o mundo é enganoso, o mundo vai de mal a pior e nós não damos conta. Mas o nosso pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele disse que jamais a ovelha segue o estranho, porque não conhece a voz do estranho, mas conhece a voz do pastor. Nós temos que conhecer a voz de Jesus e deixar ele na nossa frente. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia! Aleluia, Senhor. Glória a Deus. O que é que Deus não faz por nós? Romanos 8:32 parece. Ele diz: aquele que nem o seu próprio filho poupou, mas deu para resgatar nós da perdição. Não poupou nem o filho. O que mais ele vai se negar para nós? Se ele deu o único filho que ele tinha na sua direita, aqui, amado, filho amado, o único filho, ele não poupou. Ele disse: vou abrir mão, vou mandar, porque lá não tem nenhum justo. Eu preciso salvar esse povo que estão condenados aos infernos. Nós estávamos condenados ao inferno. Aí ele vai e manda Jesus para aleluia. O que é que ele não quer dar para nós? O que é que ele não quer? Ele vai negar o quê? Você acha que ele vai negar se você deixar ele ser o seu amigo? Se você deixar ele ser o seu pastor, ele vai negar o amor para você? Não vai, porque aqui no Salmo 23 vai dizer: ó, refrigera a minha alma. Olha, você vai ter uma alma refrigerada. Refrigerada é coisa boa. Coisa refrigerada é bom demais. Refrigerada guia-me pelas veredas da justiça. Ele guia-nos pelas veredas, olha, guia. Mas para isso você tem que deixar ele guiar. O guia, o cego e o cego. A palavra de Deus diz que os dois caem dentro do abismo, buraco. Porque o guia, o cego guia outro cego. Mas se o guia for, tiver a vista boa, ele vai guiar o cego, desviando ele do lugar difícil. Aleluia. Então o salmista aqui diz que o pastor guiava as ovelhas por lugar bom demais. Era só lugar refrigerado, a alma refrigerada. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus faz muita coisa por amor do seu nome. Deus, ele zela pelo seu nome. Deus, ele tem um zelo pelo seu nome. Quando muitas vezes eles fazem coisas, ele zela pelo nome dele. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão, que ovelha tem medo, que o pastor vai na frente com as armas, que ele pode combater tudo que é de ruim que vier do lado da ovelha, ele tem as armas de combater. Ela tem medo. Qual é o filho que é dependente do pai? Que o pai vai na frente, ele tem medo de alguma coisa? Se o pai na frente, eu confio demais. Não, eu confio demais. O pai vai na frente. Ele vai, nem que ande no vale da sombra da morte, nem que ande pelo que seca, por as coisas mais difíceis, mas o guia, que é o Senhor, o Salvador, que é o pastor Jesus Cristo, ele ir na frente, você não tem medo de nada. Ele vai quebrando todo embaraço que tiver na sua frente. Ele vai quebrando toda barreira. Ele vai quebrando ferrolho de ferro, porta de bronze, tudo que tiver, ele vai quebrando, deixando o seu caminho livre para você passar.
para isso, você tem que ouvir a voz do pastor. O bom pastor da vida pela vida. Aleluia. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo. No meu cálice. Ó o que Deus faz. Prepara até uma mesa. Ó aqui o que eu estou fazendo com ele. Ó aqui, ó. Prepara uma mesa, unja a cabeça dele com óleo e dá as portas. Tá vendo? Ó aqui o que eu estou fazendo com meu filho. Ó aqui o que eu faço na presença de quem? Dos seus inimigos. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Você vai passar todo dia na casa do Senhor, porque você deixou o Senhor ser o seu guia. O Senhor ser o seu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Que é a imagem do pastor? O pastor Jesus Cristo. O pastor Jesus Cristo que deu a própria vida pelas ovelhas, pelo povo que estava desgarrado, que não tinha esperança de salvação. A palavra de Deus diz que quando Jesus iniciou o seu ministério, ali nas proximidades da Galileia, ele pregou o evangelho ali, chegando ali, ele achou pessoas que andavam no vale da sombra da morte. Pessoas que andavam na escuridão. O povo que jazia em treva. Pessoas que estavam na beira do caminho, sem nenhuma solução. Aí eles viram quem? A luz raiou. Quem era a luz? O bom pastor Jesus Cristo. Aí Jesus aparece. Aí Jesus aparece para resolver o problema deles, de curar os enfermos, de libertar os oprimidos, de salvar, de fazer tudo de bom. A missão de Jesus aqui na terra foi essa. Foi fazer tudo de bom para nós. E agora, nós é quem sabe se vamos deixar ele ir na nossa frente ou nós vamos passar na frente dele. Porque se nós passar na frente dele, vai ficar do mesmo jeito, não vai ficar aqui. Vai ficar pior. A situação da humanidade sem Deus. Muitos têm passado o limite. Muitos têm ultrapassado os limites de Deus. Muitas pessoas perderam o casamento. Por quê? Porque passaram na frente de Deus. Entregaram para Deus. Oh Deus, entrega o meu casamento. Aí ele vai, eu não dou conta de esperar não. Tá, o negócio está muito devagar. Eu vou mesmo lutar, eu mesmo só. Você luta só, você dá conta? Jamais. Jamais você vai dar conta sozinho. Então, nessa noite, faça propósito com Deus e diga: Deus, eu quero que tu seja meu guia. Eu quero ouvir só a tua voz, porque senão você vai ouvir muitas vozes. Mas ouça só a voz do bom pastor, aquele que um dia abriu os braços na cruz do Calvário para lhe dar a vida eterna. Aquele que foi torturado nas ruas de Jerusalém, aquele que derramou a última gota de sangue. Repare se você ouve só a voz dele, porque ele fez tudo. Você não pode dizer que não é cuidado por Deus, porque Deus enviou o seu único filho para lhe resgatar da perdição eterna. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, ouça a voz de Deus, aquele que disse lá na cruz: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Naquela hora abriu o véu do templo, rasgou-se de alto a baixo, deixando entrada franca para tantos quanto quiserem ele. Ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus, a saber os que creem no Senhor. Então, meus irmãos, ouça só a voz do bom pastor. Não vai ouvir outra história de carunchinha por aí, ou outras vozes, porque tem muitas vozes. Tem muitas vozes zoando no seu ouvido, mas a voz de Deus, ela é que é a poderosa. Aleluia. A Bíblia diz que apareceu João Batista antes de Jesus, pregando no deserto
perto da Judéia e dizendo: o reino de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia! Eu sou a voz do que clama no deserto. Alguém procurou: tu é quem? Tu é algum profeta? Tu é quem? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Então, meus irmãos, ouça a voz de Deus e você será feliz.